Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Que bom que você está aqui de volta. Vamos hoje fazer os pontos importantes, ou que chamou mais atenção, do capítulo 28, dos parágrafos 28 ao 34. Lembrando que amanhã a gente faz um resumão, que realmente vai ser um resumão, porque esse capítulo é muito forte, muito necessário, muito urgente. E aí vai ser realmente um resumão, detalhando novamente as coisas que vimos desde o primeiro parágrafo. Então, que desde já estejamos preparados e orando por isso. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de rever pontos importantes desses parágrafos, de rever o quão necessário é entender o tempo em que nós estamos vivendo, a seriedade das decisões, das escolhas diárias, termos consciência de que tudo está sendo escrito, inclusive os pontos que nascem no nosso coração, seja para o bem, seja para o mal, mas nosso pedido aqui nesse momento, Pai, na verdade, primeiro agradecer pela tua graça e misericórdia. Nos está sendo concedida mais esse dia como oportunidade de fazer escolhas conscientes que nos preparam para a eternidade. Estamos aqui reconhecendo que precisamos da tua ajuda, do teu poder e força, para ter o nosso caráter transformado, para assim nos tornarmos testemunhas vivas da tua existência, independente do que façamos, onde estejamos. Nós estamos aqui reconhecendo que sem ti nada somos, o quanto precisamos da atuação do teu Santo Espírito em nossa vida, quebrantando eu, mortificando, tirando de nós o orgulho de Laodiceia, o orgulho de achar que tudo sabemos. Nós te agradecemos por esta oportunidade. E esta página em branco nos oferecida simbolicamente desde o pôr do sol, onde começou esse dia, estamos aqui agradecendo que seja escrito, sim, uma nova etapa de nossa vida, etapa de arrependimento, de humilhação diante de Ti, uma etapa de transformação de vida, de buscar mais a Tua verdade, de estar firmes na rocha, ligado à videira verdadeira, contemplando a Tua face pela fé para sermos transformados, vivendo a paz com os irmãos e a santificação, pois só assim veremos a Tua face. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Fala conosco neste momento. Toma cada um que já chegou aqui, os que vão assistir depois, os que vão chegar depois, que todos sejam alcançados, que esse vídeo alcance pessoas sinceras que estão buscando te adorar, Espírito, em verdade. Afinal de contas, o propósito deste livro nasceu no teu coração, é o testemunho do teu Filho para cada um de nós. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Visita cada um, cada enfermo que nós estamos orando, cada família agitada, e nos transforma, por favor, para o que venhamos a fazer, seja para a honra e glória do teu nome. Perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. E nós acreditamos no perdão, através do sacrifício do teu Filho, nosso Salvador, o Messias, o nosso sumo sacerdote. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ver os pontos, então, do parágrafo 20, dos parágrafos 28 ao 34. Vimos que a verdade do santuário é uma verdade que deve ser proclamada. Entende? Infelizmente, hoje não é mais como deveria. Não é mais como no início do surgimento deste povo.
que era uma verdade que era proclamada, como o próprio testemunho diz no livro Cristo em seu Santuário, está escrito ali que o santuário é a base da nossa fé. Infelizmente não é mais. Mas nós que estamos aqui buscando, entendendo, estudando, já fazemos parte dessa missão, né? Proclamar a verdade do santuário que está acontecendo agora no céu, juízo investigativo. E mesmo que você não saiba falar, não entende muito ainda, você tem aí um grande material para pregar, para ensinar, para compartilhar. Então, não há desculpa para não estarmos envolvidos nessa missão. Okay? Todos devem aprender. Ah, mas eu boto e o povo não assiste. Aí já não é algo que vai estar escrito no seu livro como culpa sua. A sua parte você fez de compartilhar. Okay? Todos os que receberam luz devem dar testemunho. Isso é muito sério. E a omissão também vai ser anotada. Ok? Então, não perca a oportunidade. Conhecer a verdade gera responsabilidade de compartilhar. Olha que frase. Conhecer a verdade gera responsabilidade de compartilhar. E esse ato de compartilhar a verdade, a luz recebida, ele vem acompanhado muitas vezes de isolamento, de difamação, entende? Então a gente tem que estar pronto para isso. O santuário celestial é o centro da obra de Cristo. Quem não conhece, não entende, como eu já vi alguns comentários, às vezes em vídeo de programas de TV, onde senta um pastor de uma denominação, outro de outra, e ali eles apresentam que é um absurdo essa ideia, essa doutrina da igreja adventista, que diz que a cruz não é o suficiente, não acabou ali o trabalho de Cristo e tal, não entende a frase, ou melhor, né, o verso bíblico que diz que o santuário será purificado. Tudo isso por quê? Porque falta conhecimento. Porque quando a gente conhece, não precisa nem só para o Antigo Testamento, para conhecer ali no Êxodo o período do santuário no meio do povo, mas exatamente no Novo Testamento tem várias citações no livro de Hebreus que fala sobre isso. Em Apocalipse, João viu o santuário do céu, onde ele viu que é a arca da aliança. Então é algo que é real. Lembrando que quando o Senhor falou para Moisés construir o santuário na terra, ali no Êxodo, automaticamente ele disse que você vai fazer conforme o modelo que eu te mostrarei, ou seja, existe um original. Okay? E essa mensagem está ali, é o centro da obra de Cristo. Por quê? Porque hoje, verdadeiramente, ainda, enquanto ele está no santuário, no lugar santo do santo, diante do Pai, apresentando o seu sangue expiatório pelos que se arrependeram, ele ainda é o nosso sumo sacerdote. Ele ainda está mostrando ou examinando, ou melhor, vendo também os livros serem examinados de cada um, de cada nome. Ok? Então, nossa fé precisa estar conectada ao ministério atual de Cristo. Lembrem que Apocalipse fala que os 144.000 seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Tá bom? Ponto 3. O plano da redenção revela o fim do conflito. Lição disso: o mal não vencerá. O Eterno já determinou o final. A vitória final é questão de tempo. Porque hoje o inimigo está. Hoje não, né? Sempre, ele não para. Mas hoje ainda ele está mais ativo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Se tem uma coisa que ele tem certeza é isso. É o máximo de pessoas que ele puder desviar da fé, que ele puder enganar, pode ter certeza que ele vai fazer. E como a própria Bíblia diz, ele fará sinais e prodígios para, se possível, enganar os escolhidos ou os eleitos. Mas quem serão esses que, se possível, serão enganados? Os que não estudam, os que não buscam?
entende? Os que ficam só se alimentando na superficialidade daquilo que dá pronto e não vai buscar na fonte. Esses serão enganados. Por quê? Porque se alimenta do que der oferecido, então se é oferecido engano, vai se alimentar e vai ser enganado. Ponto 4. Devemos estudar profundamente essas verdades, mas é profundamente mesmo. Tudo que envolve ali o êxodo, o santuário, porque quando a gente resume o livro do êxodo, a história do êxodo, né, o conteúdo, a gente percebe que tudo era purificação daquela geração, daquele povo, para quê? Para entrar na Canaã. O Eterno tirou o povo do Egito, 70 anos de escravidão, levou ali, atravessou o Mar Vermelho, levou para o deserto, e ali ele disse: Você vai construir, Moisés, o santuário conforme o modelo, para eu habitar no meio de vós. Então ele quis habitar para quê? Para purificar o povo. E essa purificação começou como? Na adoração e na reforma de saúde. Quando ele ofereceu ao seu povo maná, ele estava dizendo: Eu quero tirar de vocês todo o costume, o hábito, o paladar do Egito. Eu quero que vocês se purifiquem. É pão do céu que vai cair de segunda a quinta, uma porção, sexta porção dobrada e sábado não cai. Segunda não, de domingo a quinta, né? Sexta porção dobrada e sábado não cairá. Para ver se vocês obedecem a mim e guardam o meu sábado. Então a gente percebe que no Êxodo está aí o resumo do que o Eterno quer fazer comigo e com você hoje. O que ele quer? Ele quer que nós façamos uma reforma na alimentação, que a gente deixe os pratos, os caldos, os temperos do Egito, os hábitos, a carne. Né? Ele diz que hoje o santuário é o nosso corpo. Olha isso, que responsabilidade nós temos. Então, tudo isso é uma verdade que deve ser não só ensinada, mas principalmente vivida, ok? Então, nós devemos estudar profundamente essas verdades da máxima importância, que todos investigam. Fé superficial não sustenta no tempo do fim. Ontem eu estava lendo o capítulo 4 do livro O Outro Poder e fala exatamente sobre isso. Vou botar depois no grupo para você. E o tempo está chegando em que vamos ter que dar razão da nossa fé individualmente. Esse momento aqui é importante, mas é importante e é significativo se você, antes ou depois de cada momento desse, leu a tua Bíblia, conferiu os parágrafos, as citações que tem em cada parágrafo do livro, entende? Se vive uma vida de dependência como Enoque, se vive uma vida de oração, se pratica a fé como Abraão, que obedecia. Então, tudo isso alimenta e fortalece nossa condição, vida espiritual. Porque muitas vezes o que a gente vê que é comum? Principalmente no culto de quarta-feira, que é aquele pouquinho de gente, né? Quarta não, das primeiras horas de quinta-feira, no culto da quarta noite conhecida, mas nas primeiras horas da quinta-feira, onde diz assim: é culto de oração, faça seu pedido. Eu quero pedir pela minha vida espiritual. Ok, tá bom. Mas o que eu e você temos feito pela nossa vida espiritual? Entende? Será que nós temos nos alimentado verdadeiramente para não ter essa fé superficial? Porque a fé superficial é aquele que pensa como Caim, tá? Que faz do jeito que quer, do modo que quer, e que Deus vai aceitar tudo, porque Ele é misericórdia, Ele é bondade, e é verdade que Ele é misericórdia e bondade, mas Ele não aceita tudo. E quando a gente vai para o quadro entre Caim e Abel, qual era a diferença? Um queria e fez do jeito que o Eterno pediu, literalmente, o outro não. Um tinha fé
verdadeira no que aprendeu, do que ouviu do pai e da mãe, que é o sangue do cordeiro, o outro ouviu também, mas a fé dele estava nos próprios atos, nas próprias obras. Por isso, Efésios, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E a verdadeira graça me transforma, tá? Então, fé superficial não vai sustentar a mim e a você no tempo do fim. Temos que ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus foi uma fé de submissão à vontade do Pai, ok? De uma fé de uma vida de oração, onde também ele alimentava a sua fé, servia ao próximo, enfim, é o nosso maior exemplo. E a fé superficial muitas vezes está segura na ilusão de que, como eu sempre digo, estou na fé coletiva, está tudo bem, não falta um culto, a igreja está lotada, tudo lindo, mas superficial. Misericórdia. Ponto 5. A intercessão de Cristo é essencial quanto à cruz. Tão essencial como foi sua morte na cruz, é hoje a intercessão dele aonde? No santuário celestial. Então, não basta aceitar a cruz. Precisamos. Espera só um pouquinho. Precisamos de mediação contínua. A porta da graça ainda está aberta porque existe essa mediação contínua, ok? Ele ainda está no lugar santíssimo intercedendo por mim, por Pela fé, entramos no santuário celestial. Devemos penetrar até o interior do véu. Não sei quantos estão percebendo, depois vocês podem pegar aí os parágrafos, os versículos e conferir, mas quantas vezes já apareceu aqui Hebreus como referência para este assunto? Percebe que existe uma cegueira espiritual, existe um véu porque muitos hoje só querem estudar e valorizar o Novo Testamento, mas não enxergam quantas vezes ali em Hebreus tem sido mostrado o santuário. E pela fé que nós entramos, né? Pela fé e pela fé no nosso representante, como sumo sacerdote, é que entramos no santuário. E aí a lição que a gente pode tirar disso, entendendo o que acontecia no santuário da terra, vida espiritual profunda exige comunhão constante. Constante comunhão. Os 144 mil seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E para eu saber aonde ele está, o que ele está fazendo, qual a atuação dele nesse momento como sacerdote e sumo sacerdote, eu devo ter uma vida de comunhão, intimidade pela fé. Entende por que a fé pura é importante? Então, vida espiritual profunda exige comunhão. E se eu tenho comunhão, o que que eu faço? Eu tenho prazer em obedecer. Muitas vezes sem entender, como Abraão. Entende? Então, a nossa vida, a partir desse capítulo, deve ser transformada. A responsabilidade minha e sua de viver essa verdade, proclamar essa verdade é muito grande, porque isso será anotado. As oportunidades que eu tenho e deixei passar de mostrar essas verdades. A salvação custou um preço infinito. A salvação, o preço infinito para o céu. Não trate o pecado como algo leve. Isso já falamos em outros momentos, em outros estudos. O pecado hoje é considerado algo leve. Não, não tem problema. Esse povo fica falando aí de deixar de pecar e perfeccionismo. Não, não, nós não estude com eles, não. É Bíblia. É a Bíblia que diz que o pecado não terá domínio sobre vós, se você vive em Cristo. Entende? Então temos que ter cuidado. Cuidado. Não trate o pecado como algo leve. Por quê? Porque foi o pecado, o meu pecado, o seu pecado, que crucificou a Cristo. Foi o nosso pecado
que fez com que ele passasse tudo o que passou, foi o pecado, que é desobediência. Vou repetir, já falei também algumas vezes, que expulsou Satanás e um terço dos anjos do céu, que tirou Adão e Eva do Éden, ok? Então, foi o pecado que fez o mundo ser destruído no dilúvio, foi o pecado que fez Sodoma e Gomorra ser destruído. Como é que o pecado é algo leve? Nós não podemos cair nem aceitar essa narrativa e dizer que é verdade, está tudo bem. Como dizem agora, o que eu não consegui vencer, Cristo vai preencher. E é verdade, ele preenche. Mas tem que haver um arrependimento, como já lemos várias vezes, e o abandono do pecado. Abandono. Lembram a citação pequenininha que eu botei lá no grupo de Romanos, que diz que para destruir o pecado, a glória do eterno vai destruir o indivíduo? É muito sério isso. Ponto 8. Confessar e abandonar o pecado traz misericórdia. Eu acabei de falar. E aí, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessa, arrependimento, e deixa. Esse povo de hoje não tem lido a Bíblia, não é possível. Não esconder, confessar e deixar. Não se acostumar a dizer que é assim mesmo, porque somos humanos, somos falhos, nós não vamos conseguir. É mentira. É o poder do Filho que deu a vida, esse poder tem condição de nos fazer vencer. Então, quem vence somos nós, por Ele, com Ele e através dele, tá? Sozinho nós não vamos conseguir. Então, não esqueça, bote na mente, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ponto 9. Satanás usa nossos defeitos para nos dominar. Por meio dos defeitos do caráter. Ele vai, lembra a citação? Ele vai ali, ó, e zomba Cristo. Eu fiquei muito feliz ontem, eu não sei se mudou agora, mas ontem quando eu olhei o canal, 73 pessoas já tinham assistido, né, com a porcentagem de 100% de ver o vídeo todo, o vídeo do capítulo completo, do capítulo 28 completo, que tem as imagens. Então, continuem compartilhando, tá, nos teus status, porque quem não assistiu vai assistir. Às vezes, quem viu o status ontem não vai ver hoje, mas continuem compartilhando, porque a mensagem é necessária. E lá a gente viu, como viu aqui, né, no capítulo, que Satanás ele zomba, ele usa os pecados para ter agora e dizer: esse aqui é meu, esse aqui é meu. E é isso, gente, meu pai, que seriedade dessa mensagem, que é bíblica. Dá um desespero, mas vamos lá. Pecados acariciados se tornam escravidão. Escravidão. Escravos do pecado. E quem é o originador disso? Percebe? Nós só temos duas escolhas: ter a representação, ou viver no meu caráter a representação do originador do pecado ou do criador de todas as coisas. Não tem terceira opção. Por quê? Porque a neutralidade já me posiciona do lado errado. Ok? 9. É possível vencer pelo poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9, como também 1 João 3, verso 8, diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, ou seja, nós podemos vencer sim. Vencer o quê? Ah, mas é porque eu quero um carro novo, um emprego, um marido, a cura da doença, não sei o quê, não sei o quê. É vencer o pecado. O grande conflito, o grande conflito gera em torno de adoração. E se eu tenho
a ideia de que o pecado é algo leve, tanto faz, eu vou com ele, quando Cristo aparecer nas nuvens, não abrir e fechar de olhos, vamos ser transformados, o pecado é uma coisa leve, não tem jeito mesmo, nós somos pecadores, não vamos vencer, percebe? E aí, por outro lado, vem aí o poder do Salvador e diz: você vai vencer, o meu sangue tem poder de te fazer vencer. Aceite meu sangue expiatório que você vai vencer. Viva em novidade de vida. Busque o Santo Espírito para dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como é que nós vamos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, pecando? Fazendo voluntariamente o que desagrada ao céu. Então, temos que ter consciência disso. Nenhum defeito é impossível de vencer. Nenhum. Por quê? Porque no nosso Salvador somos mais que vencedores. Temos condição de vencer todas as coisas. Vou fechar aqui o microfone do irmão Lênin, que estava fazendo retorno para mim. Então, nenhum defeito é impossível de vencer. Tá? Essa história de que nós não vamos conseguir, não vamos conseguir, é narrativa do inimigo, porque em Cristo eu posso todas as coisas do lado espiritual, ok? Ponto 11. Cristo oferece descanso e transformação. Vida com Cristo não é peso, é libertação. Libertação de quê? Do pecado, ok? Ponto 12. Vivemos no antítipo do dia da expiação. Quem ainda não assistiu, procure no canal dois vídeos, 1 e 2, parte 1 e parte 2, como viver em tempo de juízo. Por quê? Porque hoje nós vivemos em tempo de juízo, de expiação, tá? E para eu entender o que acontecia nesse tempo, o significado desse tempo e do que vem depois, eu devo conhecer o santuário. Que santuário? Da terra. Eu devo conhecer o Êxodo, tá? E ali é bem claro, inclusive o testemunho confirma, quem não estava contrito no dia de expiação, vivendo em arrependimento, quem deixava o entretenimento tomar conta, não tinha reverência diante deste dia, era expulso do acampamento. E hoje nós temos um acampamento para adentrar, que é a Canaã celestial. Se não tivermos dentro do contexto de obediência, de harmonia com o céu, pode ter certeza, seremos expulsos desse acampamento. Então, hoje, como dia de expiação antítipo, é tempo de arrependimento profundo, é tempo de mudança de rota, é tempo de voltar aos marcos antigos, descobrir quais são as veredas e andar por ela. É tempo de sermos reparadores de brechas. É tempo de ser voz de profeta, dar a mensagem, o sonido certo. Só que para isso precisamos estar preparados. Fazendo o quê? Buscando o batismo diário do Santo Espírito, que nos convence do pecado, observa, da justiça e do juízo. Ponto 13. É necessário humilhar a alma, ou seja, a vida, ok? E examinar o coração, lembrando que deve haver exame de coração profundo e fiel. Por quê? Porque até os desígnios do coração escondidos lá serão revelados. E como eu sempre digo, os desígnios do coração serão revelados para quê? Por que vai ser revelado? Primeiro para os anjos, que está neste contexto do tempo atual de juízo investigativo, porque eu posso, como cristão, já falei, vou repetir, ter uma boa conduta, mas o intuito do meu coração, o que eu estou planejando? Bom, eu vou fazer isso para ganhar aquilo, eu vou fazer isso para que
eu tire fotos, registre, coloque na internet. Eu vou continuar pregando essa mensagem, não vou falar a verdade presente, não vou ter boca de profeta, porque quando olhamos na Bíblia, todos os profetas que foram levantados foi para advertir o povo de Deus da apostasia, da idolatria, dos erros. Não, não vou pregar isso não, senão não vão gostar de mim, senão não vão mais me convidar, ok? Então temos que entender isso, o que é que está sendo, o que é que está brotando através do meu coração para que eu tome decisões, o que que eu tenho feito, é para quê, com que propósito, porque todos os propósitos do coração serão trazidos à tona, tá? Então, deve haver esse exame, esse autoexame. Cristianismo verdadeiro exige autoavaliação sincera. Esse tempo agora de juízo é tempo de nos autoavaliarmos e buscarmos mudança de vida, de caráter, através da comunhão com o Eterno. Ponto 14. A salvação é individual. A obra de preparação é uma obra individual. Ninguém será salvo pela fé do outro. Já falei, a fé coletiva é perigosa, ok? Eu achar que eu estou bem na fé, que eu estou bem espiritualmente, porque eu estou na igreja, porque eu prego, porque eu canto, porque eu não falto um culto, é perigosa. Nós não seremos salvos na coletividade, seremos salvos individualmente. Por isso, a importância do juízo investigativo, porque a vida de cada indivíduo será examinada e revelada. Por isso, o perigo de estar no meio onde eu sei que está sendo pregado o evangelho, que não é mais o evangelho eterno, tem sido pregada uma mensagem distorcida e está ali dizendo amém, amém, glória a Deus. Cuidado com o que você diz amém. Cuidado aonde você está alimentando a sua fé. Porque pode estar te preparando para, no momento final, você aceitar estar do lado da besta, estar do lado errado, perder a tua salvação. Por quê? Porque você não foi bereano para buscar por você mesmo. E achou que na coletividade estava tudo bem. Lembra? Jeremias 7, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ezequiel 8, está tudo bem, estamos aqui, ele não está nos vendo, estamos seguros dentro do templo. Cuidado. O Eterno examina cada caso com precisão absoluta, acabamos de falar, né? Os propósitos do coração serão examinados e trazidos à tona. Ele conhece tudo, tudo, até as intenções ocultas. O juízo já está acontecendo agora, desde 1844, 182 anos, trazendo para os nossos dias, já está acontecendo o juízo, e começou desde o primeiro ser na Terra, Adão e Eva. E aí veio Caim e Abel, e por aí vai, até chegar nos nossos dias. Vai terminar o juízo, o exame dos mortos em Cristo. Por quê? Porque os que negaram já está condenado, ok? Mas por que o exame investigativo? Por quê? Porque ele vai revelar que a pessoa que um dia declarou aceitar a Cristo, amar a Cristo, ele como Senhor e Salvador, realmente, de fato, estava nos caminhos até o fim, fiel até o fim. Tá? Então, é por isso que temos que entender que o juízo está acontecendo agora. Quando os salvos forem selados pela verdade, pelo Espírito do Senhor, que é o penhor, como diz Efésios, né, da salvação, aí sim, todos os casos já estarão sendo encerrados, que encerra pelos vivos. Por quê? Porque após esses 144 mil serem selados, né, dentro do contexto da grande multidão também, aí sim, acaba seu juízo. Então, ele está acontecendo agora, ok?
E aonde está acontecendo? No santuário celestial. Por isso a importância de estudar o santuário da terra para conhecer o santuário do céu. E esse momento de juízo não é para o futuro. Um dia vai acontecer. Não, depois que a gente for para o céu vai ter. Aí já é a segunda fase do juízo. Esse juízo investigativo é a realidade presente hoje para mim, para você, para qualquer pessoa. Essa mensagem é para o mundo, tá? É para o mundo essa mensagem. O tempo de graça está prestes a terminar. Breve, todos os casos passarão dos mortos e aí virá agora o juízo dos casos, ou melhor, o exame dos casos dos vivos. Urgência, isso mostra urgência espiritual total. Hoje é mais um dia para você tomar decisões. Não, aliás, vou retirar aqui o que eu falei. Hoje não é mais um dia, porque ontem, que passou ontem, está escrito, não muda, não vai ser apagado, vai ser examinado. Hoje é o dia. Todo pôr do sol começa mais uma oportunidade de preparo, de arrependimento, de mudança de vida. Devemos vigiar constantemente. Constantemente. Relaxamento espiritual é extremamente perigoso. Está dentro daquela falsa segurança. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Nós estamos aqui. Cuidado. Daniel diz que Satanás destruirá aqueles que vivem despreocupadamente. Relaxamento espiritual é extremamente perigoso. Mas eu não falto um culto. Eu sou do Ministério da Música, eu sou do Ministério disso que lá, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou um pregador, eu canto no louvor. Como é que você me está dizendo agora que eu sou relaxado espiritualmente? Cuidado, eu posso estar fazendo tudo isso, mas indo na mensagem, ou melhor, indo na música que está sendo tocada, ou seja, na agenda que estão me dando para cumprir, e mesmo fazendo tudo, eu sou um cristão relaxado. Cuidado, é extremamente perigoso. O fechamento da graça será silencioso. Silenciosamente virá a hora decisiva. Muitos não perceberão, ou melhor, não perceberão quando for tarde demais. A gente viu aqui falando que, como foi antes do dilúvio, capítulo 33, ou parágrafo 33, o justo e os ímpios ainda estarão vivendo na terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. E aí fala que como foi nos dias de Noé, será exatamente neste tempo em que nós estamos vivendo. Como nos dias de Noé, segue aí, o mundo está distraído. Normalidade não significa segurança espiritual. Bem claro essa frase. O destino eterno será irrevogável. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo de mudança, porque o que é santo vai continuar, ou seja, se ele vai continuar é porque ele já era santo antes, e o que vai ser ímpio vai continuar sendo ímpio, porque ele já era ímpio antes. E quando a porta fechar, quando o destino finalizar realmente a história de todos, nesse juízo investigativo, acabou. Cada um já tem o seu lado decidido. Não haverá tempo de mudança. E aí já vai ser tarde demais, ok? O maior perigo é a distração com o mundo. E, infelizmente, hoje o mundo está dentro da igreja. Absorto em busca de lucros e de prazeres, hoje o cristão está dentro desse contexto. Não, mas eu não vou para o mundo, mas o mundo está dentro da igreja. Como assim? Nos programas, porque o culto que deveria ser culto de adoração agora são programas, né? Nos eventos e por aí vai. Ocupação sem Deus é igual à perdição religiosa.
perdição silenciosa. Ah, mas aí você está falando o quê? Tudo que eu faço é para Deus. Os programas, o louvor, as mensagens, os eventos. Será? Será que Deus, o Deus desse mundo ou o Criador? Entende? Eu posso estar envolvido, cumprindo agendas, estando envolvido em todos os planos, projetos, etc. Porém, tudo isso está me levando a uma perdição silenciosa. Está alimentando uma fé superficial. E isso é o perigo deste mundo. Infelizmente, o mundo cristão está embalado nessa música. O julgamento final será precioso, melhor, preciso e justo. E aqui é onde mora uma grande realidade dolorosa. Pesado poste na balança e achado em falta. O eterno, como a gente viu aí, em todo esse relato de juízo, ele vai revelar, ou já está revelando nesse juízo investigativo, que o caráter, não a aparência, não vivendo em forma de piedade, quer viver em forma de piedade, fazendo tudo superficialmente, mas negando o poder o quê? De vencer. O poder do Cristo que morreu, derramou seu sangue, e hoje esse sangue expiatório é que está sendo apresentado diante do Pai, no santuário do céu. E esse tempo de juízo é muito sério. Por quê? Porque no final do juízo de cada nome, de cada história, de cada pessoa, pode estar ao lado escrito o nome Cristo, salvo. Cristo pode estar apresentando suas marcas, seu sangue. Não, Pai, meu sangue, por essa pessoa que se arrependeu e abandonou. Aí esse nome vai permanecer no livro da vida, ou a sentença triste final, que é pesado, posto na balança e achado em falta. Lembre-se que o que será investigado é o meu e o seu caráter. Por quê? Porque caráter duvidoso, a pessoa que tem mancha, que tem mácula diante do Eterno, não vai herdar a eternidade, não vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque o mal não se levantará pela segunda vez. O meu caráter e o seu será medido, será avaliado, será revelado, melhor dizendo. Então, não viva um cristianismo de aparência, de cumprir tabela. Viva o verdadeiro cristianismo, por quê? Porque esse é transformador. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Na minha e na sua vida, porque no mundo não tem jeito, a gente sabe qual é o jeito dele, como é que ele vai ser purificado. Okay? Então, esse trecho aqui que vimos desses parágrafos revela o juízo está acontecendo agora, não é amanhã, não é no futuro, não é 2030, é agora, é hoje. Nós não sabemos se vamos estar ainda com fôlego de vida até o final do dia. Por isso, hoje, agora, estamos mais uma vez, na verdade, desde o pôr do sol, quando começou esse novo dia, com uma página em branco, onde o anjo vai começar a escrever nossas decisões, escolhas, pensamentos, propósito do coração. E isso será levado em conta no dia do juízo. O tempo de preparo está terminando. Isso é muito sério, urgente. Temos que estar nos preparando a cada dia, a cada novo dia. Porque vai chegar o tempo em quem é justo
continuará justo. Quem é ímpio continuará. O tempo de preparo, de viver em busca da santificação. Ah, mas agora tem os grupos aí que fica falando, cuidado. O tempo de viver em santificação, vitória sobre o pecado. Esse tempo de preparo está terminando. E a decisão final será irrevogável. Quando meu nome e o seu passar no céu, no tribunal celestial, o que for decidido ali não tem mais volta. Por isso, a importância de estarmos preparados para isso. Okay? Chamado final. Hoje é tempo de examinar profundamente o meu coração, e você examina o seu. Abandonar pecados, não só ocultos como os revelados. Buscar comunhão intensa, profunda com Cristo e viver com foco na eternidade. Eu lembro de um dos capítulos anteriores que falava que os verdadeiros convertidos, quando falou ali de que do reavivamento moderno, disse ali que o tema da vida eterna, cadê? O tema da vida eterna é que estava ali diante deles, tudo envolvia isso. Ai, não vou achar agora, não. Foi no parágrafo Reavivamentos Modernos. Aqui, parágrafo 8 do capítulo 27. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande tema da vida. Ok? Então, a gente está vendo aí a maior necessidade. Busque viver com foco na eternidade. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Por isso, a necessidade de uma vida contrita. Tá bom? Então, fique com essa imagem final, né? Não só esse dia, mas durante tua vida, que tudo está sendo escrito, mas lembrando que as decisões devem ser tomadas não por medo, por servir ao Senhor por amor. Lembra que a gente viu neste capítulo que o principal é o amor, amar a Deus, amar o próximo. E quando eu tenho essa presença do amor através da pessoa de Cristo que enviou o seu Santo Espírito, aí a coisa muda. Aí eu tenho um novo sentido para a minha vida. O que eu faço, o que eu penso, o que eu como, o que eu visto, o que eu bebo, é por amor, através, entende? Então, isso fará uma grande diferença. Não esqueçamos disso. Tudo que pensamos, falamos, vivemos, escolhemos, está sendo escrito e será levado em conta no dia do juízo. Tá bom? Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Parágrafo 34. Perigosa é a condição daqueles que, cansados de vigiar, voltam-se para as atrações do mundo. Misericórdia. E possamos aproveitar mais esse dia, fazendo as escolhas que estão em harmonia com o céu. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Irmão Lênio, que já chegou por aqui, pode orar, querido, para finalizar para a gente? Daqui a pouco eu passo o link lá do vídeo e o PDF no grupo. Podendo, irmão. Maravilhoso, maravilhoso Criador, nosso grande Yahushua, estamos aqui, meu Pai, pela vida que o Senhor deu na cruz do Calvário para salvar essa raça humana, onde, Senhor Deus, perderam toda a direção da presença do nosso Pai eterno, nosso Deus Yahu. E aqui estamos, Senhor Deus, em tempo de restauração, mas não sabemos, Senhor Deus, que se essa restauração parte de nós não temos condições nenhuma de avançar nessa perfeição, Senhor Deus. O Senhor diz a Abraão, ser perfeito e ande na minha presença e ser perfeito. E nós precisamos, Senhor Deus, estar na tua presença para que possamos deixar que o Senhor nos
aperfeiçoe o seu caráter em nós. Nos dê, Senhor Deus, um bom dia, né? Com os seus santos anjos, nos nossos trabalhos, nossos afazeres nesse dia, mas que nós não viemos, Senhor Deus, perder o foco de estarmos com os pensamentos nos altos céus, buscando as coisas celestiais, nos preparando, Senhor Deus, para esses últimos dias, aonde pouco tempo nos resta. Que nós possamos ter o senso da responsabilidade, Pai, de procurar viver e pregar aquilo que nós ouvimos Amém. sociais. Prepare a Ju, prepare a cada um dos membros desse grupo, para que nós possamos estar unidos nesses últimos dias. E nós possamos, Senhor Deus, com alegria, ser chamado pelo teu filho Yahushua, no dia que ele voltar. É o que te pedimos, é o que te imploramos, não porque haja mérito em nós, mas confiado no mérito do teu filho amado, o Messias prometido. Em nome dele que agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Louvado seja o eterno. Obrigado, irmão Lênin. Hoje quase que não tinha de novo o momento, porque amanheci sem internet no celular, estou fazendo aqui através de dados. Amanheci sem internet no notebook, sem Wi-Fi, e aí hoje eu estou fazendo através dos dados, então possamos orar, porque o grande conflito é real. Bom, e amanhã a gente vai para o resumão. Esses dias aqui faltou energia aqui. Passou Eita, 4 dias. Ô, Jô, qualquer coisa depois hein, me dá um alô do seu hum, privado. Vou conversar contigo sobre um hum, livro. é, beleza, beleza, eu mando sim. Valeu então, Deus abençoe. Bom dia, bom dia.